bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. Na minha direita, Giovanni Claudino. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem, graças a Deus. Poxa. Uma alegria estar aqui, uma alegria por mais um episódio que Deus nos concedeu, né? Verdade. Com essa audiência maravilhosa através de rádios, Spotify, YouTube e muita coisa mais. Isso é muito bom. Aliás, o convidado de hoje, ele esteve na segunda temporada. Segunda temporada. Né? Veio num naipe. Não, veio na segunda, né? Na segunda, não. Tá. Hoje ele sentiu o terreno, sabe? Ele chegou e disse, eu acho que eu fui demais. Fui de salto e os meninos nem sabem o que é isso. Ele não sabe, tá? Então, assim, imagina, ele desceu, tá? Convidado Hoje fora, morou fora do país. Sim. A gente só foi em Araquari, Guaramirim. Não, eu vou falar uma coisa, só dando um spoiler. Eu não vou falar ainda, o convidado, mas é o seguinte, o cara que sai do país pra conquistar uma mulher é diferente. É muito mais caro do que a nossa vida. O que a gente faz? A gente entra dentro do quarto e fica, chora. Ele não, eu vou pra fora. No máximo manda um MSN. Isso, e o cara, não, ali. vou pros Estados Unidos e eu vou reconquistar a mulher. Gente, que coisa linda. Maravilhoso. Eu vou deixar no card aqui, inclusive, esse episódio, o primeiro episódio do nosso convidado aqui. Mas antes, assim como o Giovanni falou aqui, muito obrigado pela audiência, você que está ouvindo aí, no seu carro, no trabalho, enfim, ou também está assistindo no YouTube. E antes de mais nada, né, Giovanni? Nós estamos aqui no estúdio do Belas, em Joinville, Santa Catarina. Um abraço para Mirtes, para o Natan, para o glorioso Fábio Henrique, não é? Que é o responsável por toda tudo, a técnica, não é? Se não for ele, o negócio não vai. Tá? A coisa não vai. Não anda. E é o que sempre tá ali com a boquinha aberta esperando um dinheiro. E aí, então por isso que vai rolar ao longo do episódio um QR Code aí pra você ajudar a gente a manter o jogo. Porque tu viu que a infra tá definhando. Hoje a gente já esperou meia hora pra gravar, coisa linda. Então a gente vai continuar. Estamos falando mal de quem tá dando pra nós. Maravilhoso. Tá, legal. Tá tudo tranquilo. Natan, tá tudo certo, graças a Deus. Quero agradecer os nossos mantenedores, os que estão com a gente, né, Giovanni? Muito bacana. Um abraço pra galera da Dalmarco Autopeças, obrigado. Tudo que você precisar de peças pro seu carro, original ou paralela, não é? Você vai encontrar na Dalmarco Autopeças. Quem mais tá com a gente, Giovanni? Silk Art também. Boa. Tá? Então aqui a camisa do Santo Podcast é feita por eles. Se você é da sua igreja, sua empresa, não importa o que, se é camiseta, gola polo ou camisa social, boa, qualquer um eles fazem, então é só chamar Silk Art e eles vão responder as suas expectativas aí, certeza. Com certeza. Também a galera da Milo, tecnologia com intensidade, cadeiras gamers, enfim, tudo que você precisa para o seu computador aí, e também pra eles sua fazem empresa, para a né? empresa, o suporte técnico, mais, né? Também eles fornecem aqueles suportes também online, né? Eu achei que tu não sabia o que rede, ia falar. Rede. Beleza. Isso que eu queria esse lembrar. Negócio aí. Isso, Milo Supply, Milo Cloud, enfim. Você que é de TI sabe o que ele tá tentando falar, tá? Exatamente, mas se cara, você não é de sensacional. TI, também não precisa saber. Não vai dar boa. E também, Giovanni, quem mais? Então, Milo, Silk Art, Dalmarco, Belas Artes e quem mais? Belas Artes, obviamente, que nós estamos aqui. Quem mais? E o campeão de vendas. O Bom Samaritano. O Bom Samaritano. O Bom Samaritano voltou, tá? Planners bíblicos, então você que quer iniciar uma leitura bíblica e às vezes não sabe, poxa, mas qual é o contexto que está falando esse evangelho? Eles fizeram dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, para você, antes de iniciar, você pelo menos já tem uma ideia dos principais versículos. Né, exatamente, um pano de fundo para você já não chegar do nada e partir de algum lugar. Tá bom? John, e tu sabe que tem muito crente de 40 anos que não sabe nada ainda, né? Claro. Então serve para ti também, porque irmão. às vezes a pessoa não tem condições, né? Enfim, de ter uma Bíblia de estudo. Uma Bíblia da plenitude, assim. Exato, mas enfim. Então a gente fez esse planner bíblico aí, tenho certeza que está abençoando bastante gente. O Instagram é @o Bom Samaritano, né? Perfeitamente. Procura lá e é R$ 9,90. Nós vamos... E é verdade, R$ 9,90. Então tá muito barato mesmo, tá? Nós estamos recebendo hoje aqui o capelão Luiz
Ricardo Caldeira, mais uma vez, poxa, que honra, que alegria recebê-lo mais uma vez aqui, meu irmão. Bonito como antes, tá? Sim. Hoje daí sem o aparato, né? Porque não é sempre, na verdade, né? Não é sempre que vocês usam. Na né? verdade, ele foi inteligente, tá? Tá. Ele olhou o nosso Instagram e viu, os 2 mendigos foram. Sim. Eu vou dar uma amenizada. Veio de mendigo? Não veio. Sim, me fiz de louco pra ganhar os loucos. Tá. Bom demais. Mas isso aqui, maravilhoso. Bom demais. Seja Prazer. bem-vindo. Obrigado mais uma vez. É sempre uma honra estar com vocês e vamos discutir um pouquinho mais sobre a capelania e vamos... Aí, ó. Bom demais. Vai ser bom. Inclusive, no primeiro podcast, a gente deu um pano de fundo do que é a capelania, Sim. né? E aí ficou uma ponta solta ali, que era a questão da capelania empresarial, que fala. Então, eu acredito que aqui a gente até pode dar uma pinceladinha mais uma vez para quem não pegou lá e está caindo diretamente nesse vídeo, que, aliás, nós estamos agora com um tráfego pago para empurrar os conteúdos para abençoar as pessoas. E a gente sempre diz que o conteúdo pode... O convidado pode ofertar, né? Pra gente... Pode, não, fica à vontade. Não, Vai passar a salva. Na hora. Traga o gasofilácio. Na hora. Não, mas até para as pessoas entenderem e estão pensando, poxa, mas um capelão, o que faz um capelão? Isso. Eu acho que dá pra gente iniciar aqui só para dar uma amarrada naquele primeiro para quem tá caindo direto nesse. Ótimo. Ricardo. Ótimo. O capelão, como a gente comentou no outro, né, nem todo mundo é um pastor, nem todo mundo é um obreiro, nem todo mundo é um padre, nem todo mundo é um diácono. Às vezes tem um irmãozinho lá que ele quer servir. Ele quer fazer algo para Deus. A vida inteira Deus fez por ele. Ele pode ser um capelão. Olha. Porque não tem um título. Não precisa ter, não é padre capelão, pastor capelão. É o capelão. É um ser humano, um cidadão comum que pode Que tem a sua fé, que professa a sua fé, que tem a sua história de vida, tem o seu testemunho de vida e vai utilizar dessa ferramenta que é a palavra de Deus com o seu testemunho de vida para alcançar outras vidas. Esse é o capelão. Que legal. E que exige um preparo também. Com né? certeza. A gente comentou na primeira temporada, ali no primeiro episódio, né, que a gente falou sobre a capelania, a gente fala sobre um preparo de 3 meses dentro do curso. São 13 segundas-feiras. Que inclusive, né... Nós estamos convidados. A tá? próxima segunda que iniciar, eu tô lá. Pronto. Então, né... Só assim, tá, John? Ao vivo. Então, a gente tem sim um curso onde a gente tem professores qualificados e capacitados que nos dispõem do tempo para estar lá ensinando, repassando conteúdos que talvez hoje a gente não tem num evento evangelístico. Entendi. Como tratar uma pessoa, como conversar com uma pessoa que está ali com uma crise de ansiedade, como conversar com uma pessoa que está enfrentando uma depressão, é uma pessoa que passou por um luto. Você não vai chegar lá e ler só o Eclesiastes 7 ou o Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Você vai ter que amarrar ela, trazer ela para perto de você e dizer assim, eu tô aqui com você. Então, o capelão, ele acolhe, ele ouve e ele compreende. Caramba. Eu vou te falar, tá? Sempre que ele fala, dá vontade de me escrever agora. Não, eu não tô inscrito já. Já Maravilhoso. Quem veio contigo aqui hoje acompanhar? O Arley é o meu... capelão também? É capelão, o Arley é meu capelão. Eu já ia oferecer pra ele já. Não. O Arley, ele tá comigo. O Arley, hoje, ele na capelania voluntária, né? Porque a gente vai falar hoje de capelania empresarial. Mas na capelania voluntária, o Arley, ele nos serve dentro da Câmara de Vereadores. Legal. E no presídio. Lembra que eu falei? Sim, do cara? era o Arley. É o Arley. Olha, o homem veio aqui, Vai tá? que ele gostou. Gente, já é aqui meu lugar. Aqui é meu lugar. É aqui que eu me sinto aqui. muito bem. Muito bom. Esse Só é o faltou a Arley. trilha, entendeu? Pronto. O Arley tem feito um trabalho sensacional no presídio, né? Claro, como todos os outros, mas, Sim. né, como a gente tá falando do Arley aqui, Sim. tem feito um trabalho espetacular dentro do presídio, não só com os colaboradores ali, os servidores públicos, né, estaduais, mas também com os agentes, mas também com os detentos. Então... Um dia seria legal, Arley, Muito vir aqui bom. pra gente Arley. falar Com sobre certeza. isso, tá? Eu Não acho que tem- seria bem legal, porque assim, é um lugar que muitas... É um círculo muito pequeno de pessoas que vão, Sim, né? sim, sim. Menor do que esse teu pequeno. Assim, É menor. né? Eu também acho. É restrito, né? Então, assim, acredito que as pessoas não têm muita informação e até mesmo
da responsabilidade e da necessidade que é os irmãos irem Isso. até essas pessoas, né? Sim. Fica aí um tema, eu acho que a gente já vamos fazer a ponte aqui, tá, Ale? Até Vai porque ser eu bom vejo demais. que essas pessoas que estão no presídio, elas não podem ficar lá só aquele período de tempo e voltar e sair, né? 5, 10, 15, 20 anos depois, da mesma forma. Não. Eles precisam realmente... Eles têm que ter insumo de transformação, Exatamente, né? eles precisam ser transformados. Precisa. Para sair de lá 5, 10 anos depois, Precisa. transformados. Eles vão sair, né? A gente não tem, hoje no Brasil, não tem a questão de prisão perpétua. Então, automaticamente existe, né, um relaxamento da pena, ele vai pagar e tem algumas coisas que ele faz dentro que consegue diminuir, né? Eu não sou especialista em direito e judiciário, mas existe isso, a gente vê nas manchetes, reduziu pena, teve, né, a facilidade de poder sair. E como Tem ele vai uns que chegar? sai antes, viram presidente e tudo até, né? Eu vou só... Peço perdão pro capelão. O que eu vou falar, né? Tem uns que até Mas é presidente verdade. viram. Aqui eu sou Será que não tinha um capelão lá, né, pra dar aquela assistência, né? Faltou Não um tinha. capelão em Brasília. Saiu tão ruim quanto entrou. Quero pedir perdão aqui Ao para Lula. o capelão e dizer o seguinte: nós estamos aqui passando pires para conseguir um mantenedor. Não é dessa forma que você vai querer linkar a sua marca. Nós vamos se lascar com isso aqui, tá? Muito bom, muito bom. Mas, Mas é uma realidade, vai sair. E aí, Meu como advogado, chegou? preciso de ti, Erasmo. Como vai chegar na sociedade? Sim. Né? E vamos além. Como ele lá dentro vai conseguir manter a saúde mental e emocional Sim. dele? Se não for Deus dentro de um lugar daquele, Sim. nossa, é complicado, irmão. É complicado, é muito complicado. E, cara, eu acredito que você já tem muito testemunho em relação Tem. a isso para contar, né? Mas hoje, cara, bora. são vários temas que a gente já vai querer, maravilhoso. Mas falando um pouco sobre essa capelania empresarial, tem umas outras perguntas, além do que eu já coloquei aqui, que aí foi me dando curiosidade. Mas, ainda dando esse pano de fundo, qual seria esse panorama bíblico, assim, essa base bíblica para o exercício da capelania? Tu consegue passar para os irmãos, a galera que tá achando, cara, beleza, o capelão não precisa ter um título, não deixa de ser um título, vamos supor, mas tu não precisa ser pastor, não precisa ser missionário. Não algo denominacional. Algo denominacional. Bem importante colocar não algo também. denominacional. Eu sempre falo muito sobre a laicidade da capelania. Tá. Nós, como instituição, sim, quando a gente vai fazer a inscrição, eles perguntam, qual é o pré-requisito? Eu preciso ter teologia, eu preciso ser um obreiro, um pastor? Não, você deve ser cristão. Boa. Porque a nossa capelania é uma capelania cristã. Então a gente fala do amor de Cristo, a gente usa a Bíblia Sagrada, mas existem outras capelanias, como a gente já falou, né? A capelania islã, tem a capelania budista, existem várias. Tá. E a nossa é cristã, a nossa é uma capelania voltada para o ensinamento de Cristo. E qual é o pano de fundo de toda a capelania? Cara, é o ministério de Jesus. Sim. Lembra aquela parte que ele diz assim, por que me chama de bom mestre? Pronto. O bom é aquele que me enviou. Então, assim, o capelão, ele tá ali para ser uma ferramenta na mão de Deus. Eu sempre falo e falei no outro episódio, nós somos o rádio. Tá. A gente empresta a nossa voz. A gente empresta a nossa vida a serviço de Deus. Qual é a igreja? A gente não leva a igreja. A gente leva o amor de Cristo, a gente leva a palavra de Deus. Então, mas e se eles perguntam qual é a igreja? Eu sempre costumo dizer, vai a mais próxima de você. Porque quando der o problema, é pra ali que você tem que correr. Você tem que correr. Não vai querer verdade. atravessar o centro da cidade, mora de um lado pro outro, porque é complicado. Então, Sim. sabe, tem isso. Agora, claro que a gente sabe que o Brasil, ele, na sua totalidade, é cristão. Então, assim, a maioria já professa a fé cristã, a maioria já tem uma igreja a qual frequenta. Então, a gente não entra muito nesse quesito de igreja. A gente fala mesmo do amor de Cristo, da salvação em Cristo Jesus, né? Tem pessoas que vivem uma vida dentro de uma igreja, mas ainda não sabem que precisam aceitar a Cristo para estar com Ele um dia que partir ou quando Ele voltar. Acho que só frequentando já tá tudo certo, já fiz a minha parte. Não funciona assim. Então o capelão, ele leva essas diretrizes, mas a gente não faz essa abordagem.
É tipo assim, não, pô, já vamos falar do amor de Deus. Não, isso é uma consequência da conversa. Ele já Entendi. sabe que vai chegar nessa parte. Entendi. Não Então, atropelar o processo. Não, a gente chega, ei, tudo certo? Que bons ventos te trazem a mim. Bom nem tanto. Vamos lá, por que nem tanto? E aí começa-se a fala. Então, né, não adianta assim, não se preocupa, Deus tem uma mensagem pra você, fica tranquilo. Né? Já dá aquela... Sim. A pessoa já dá uma declinada. Então, é sempre, eu digo, sempre uma fala de pessoalidade. Bom, a pessoa precisa entender que eu tô ali pra me comprometer com ela. Sim. Pra ouvir a demanda dela. Sim. Se necessário, trazer um norte. Mas, lembra? Acolher, ouvir e compreender. Uma coisa que ficou muito marcado pra mim do primeiro episódio, e aí pra gente partindo, foi você falar assim que é fazer a escuta qualificada sem julgamento, sabe? Exatamente. Que é difícil, né, John? E muito. Difícil. E as pessoas, elas já não têm muita transparência por conta do julgamento. Isso, exatamente. Elas não se abrem porque elas já tentaram se abrir, às vezes com um familiar, às vezes com um amigo. Ela já sabe que a salvação está em Cristo. Mas daí, em vez de aproximar, a pessoa chega, se tu não mudar, não adianta. A gente tem que entender que a pessoa não vai mudar para vir para Cristo. Ela vai vir para Cristo para mudar. Exatamente. E aí as pessoas querem fazer o inverso. Não tem como. Ela não vai chegar ali já santificada. Sim. Ela vai passar por um processo de justificação e santificação para glorificação. Sim. Então, é isso que a gente sempre tenta trazer. Então, por isso que nas aulas, a gente sempre fala sobre crises, sobre caos, esgotamento e estresse, que a gente vai falar daqui a pouco, ansiedade, depressão. Então, assim, vamos lá. Quem consegue fazer um sepultamento, um culto fúnebre? É difícil. O que você vai falar naquele momento? Verdade. Esse ano eu já fiz 5. Caramba. Não fiz nenhum aniversário, nenhum casamento, Sim, mas já fiz 5 velórios. Só te chamo pra velório. Mas entende que as pessoas não se preparam para esse momento. Sim. E chega ali, não tem fala. E realmente não tem fala. Quando você vai acolher uma família, não tem fala. Você tem um abraço, você tem a acolhida, você tem... Estou aqui, no seu tempo. Lembra que eu comentei no seu tempo, no outro, daquela servidora? No seu tempo, eu tô aqui. As pessoas não entendem, elas chegam, não, porque a Bíblia fala, porque Deus é... Calma, a pessoa, naquele momento, ela tá transtornada. Naquele momento, ela não tá entendendo o que tá acontecendo com ela. Não tá digerindo, Não é real aquilo. Naquele momento, para ela, não é real. Então, a gente precisa, sim, ter esse cuidado. E por isso que eu digo, a gente sempre traz o ministério de Cristo. E aí, provavelmente, na tua pergunta, tu queria saber qual é a base bíblica que a gente usa sobre isso, né? Isso. E eu trouxe aqui, porque eu sempre deixei marcado... em Mateus 25:35 diz assim, pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Aqui. Ponto parágrafo, tá? Meu Deus, Tá aqui, que coisa capelania pura. Mateus 25, Sim. né? A parte ali É interessante esse texto, porque, por exemplo, aí os discípulos, ou os irmãos iriam falar, não, mas quando que a gente te viu assim? Quando é que a gente te viu passando fome? Isso. Quando que tu... o olhar seletivo, né? Quando tu passou frio, rapaz? A gente, olhar seletivo. Olhar seletivo. Tu vê, né, Giovanni? Eu ia falar que no Pires ele vem e ele cavoca, tá? Ele cavoca. Eu falei pra você não seletivo. convidar, tá? Por que tu acha, pela tua experiência também, que as pessoas têm esse olhar seletivo para as coisas? Do tipo, não, eu não vi, isso aí não aconteceu. Mas foi, na verdade, porque ela não entendeu, primeiro aqui o princípio que estava falando, mas porque hoje as pessoas são tão levadas a olhar para si mesmo e aquilo que interessa a elas, deixando, por exemplo, as pessoas que estão presas, as viúvas, os órfãos, enfim, né? Porque tu acha que tem, nesse mundo que a gente tem agora, o celular onde nunca na história se teve uma rede social, uma plataforma para falar de si mesmo. Então, cada vez mais a gente vai apontando para nós, o que eu gosto, o que eu como, o que eu faço, onde eu vou. E isso, acredito que também vai limitando o nosso olhar
pro outro, né? Qual que é a tua visão em relação a isso, Caldeira? Desde que a gente olha aí todo o conteúdo bíblico, a gente olha como a capelania se baseia muito no caminhar de Cristo, a gente vai olhar ele falando para Pedro, e Pedro diz assim, mas como? Quem que vai pescar? E quem que vai trazer o sustento? Tava convidando ele para vir. Sim. O cara tava preocupado com a casa dele. Calma, tá tudo certo. Claro, a família é o nosso primeiro Sim. ministério. Eu entendo que eu preciso dar um passo se a minha família estiver estável. Se a minha família estiver estabilizada, não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha família, perder a minha casa, porque é dali que eu tenho o suporte para mim poder avançar. Agora, a gente olha todo o contexto bíblico, a gente sempre vai ver o ser humano olhando para si. E hoje não é diferente. Principalmente hoje, onde todo mundo quer ter o tempo para tudo para ele. Eu falei, a gente tem 320 voluntários, mas não são 320 que servem. São 320 capelães formados. Entendi. Mas não são todos que servem. Por quê? Porque é difícil você dispor de um tempo. Só que eu já comentei, o que é mais precioso para nós é o tempo. Então, se eu tenho um tempo que eu vou tirar para mim, fora o tempo que eu já tenho com a minha família, o tempo que eu vou tirar para mim, se eu tirar para servir, será que Deus não vai me servir com um tempo a mais? Essa é a fala que eu sempre trago. Se eu tirar um tempo para servir o meu próximo, porque lembra aquela parábola onde fala, vocês olharam para um pequenino meu. Vocês têm que olhar. A gente precisa olhar. É fato, a gente precisa. Sim. Se a gente olhar, será que Deus não vai olhar para nós? É óbvio que vai, mas não é por questão de barganha, é por questão de chamado, Sim. de propósito. Então, mais uma vez, a Bíblia se cumpre quando diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque não é todo mundo que põe a mão no arado para pegar o chamado. É verdade. Só que Deus, ele não nos deixa na mão. A gente começou a capelania em 2019. A gente nunca perdeu um capelão. Caramba. Dentro da pandemia, a gente nunca teve incidente, nunca teve nenhuma ocorrência com nenhum capelão. Então, eu acho que hoje, só olhando esse fator, Sim. a gente já vê Entende a grande proteção de Deus sobre esse ministério. Porque, como a gente falou no começo, nós vamos em lugar que talvez pessoas não vão conseguir chegar na porta. Sim. Porque é pesado, é difícil. A gente tá falando de mundo espiritual. Então, a capelania, ela trabalha com a espiritualidade. Então, vamos lá, lembra? Médico, corpo, biológico. Aí a gente tem a mente, então os psicólogos, psiquiatras, então vão entendendo todo o segredo da mente. O psiquiatra também com o corpo, né? Mas também entende os segredos da mente. Aí a gente tem a alma, que são as nossas emoções, que também engloba ali na área da psicologia. E a gente tem o espiritual. Mas e se a pessoa ela tem um pouco de aversão à igreja, porque às vezes ela entendeu que a igreja era de um jeito, mas na verdade ela é de outro. Ela foi ensinada que nada era permitido, porque era isso, porque era aquilo, ou que tudo era possível. E se ela não consegue voltar, como que ela vai ficar nessa lacuna? Onde ela vai procurar um abrigo? Onde ela vai procurar um refúgio? Sim. Onde que ela vai encontrar? Aí entra a capelania, porque a capelania ela não traz um título denominacional. De certa forma é neutra, né? É neutra. Mas ela vai falar de espiritualidade. É sempre a gente tá com a Bíblia. Pautado na Bíblia. Sempre. Como a gente tá tratando hoje de capelania empresarial, eu sempre, quando eu estou na empresa, a minha ferramenta de trabalho é essa. Ah, mas tu anda com ela na empresa? Sim. Tá, agora vai, Giovanni. Vai, tá. Porque agora nós vamos entrar, que agora vai pegar fogo, hein? Tá. Vai. Beleza, a gente já entendeu então a capelania no presídio, hospital, tudo. Como funciona isso dentro de uma empresa? Boa. Vamos lá. Então, dentro de uma empresa, agora a gente está tratando de um CNPJ, a gente está tratando de uma pessoa jurídica. Tá. Então, hoje eu tenho uma empresa de capelania, que é a Workplace Chaplains. Vamos pro nome, vamos lá. Workplace Chaplains Corporate. Tá, não. É isso aí. Não, Lindo, só dessa aí. É a empresa dele, cuida da tua vida, João. Tu não tem a empresa desse nome. Qual Isso tu ganhou já lá nos Estados Unidos ou foi algo que tu desenvolveu essa é aqui? fruto daqui. Essa é fruto daqui. Ela nasceu, a capelania, a gente trouxe de lá, a capelania voluntária. Sim. E aí, em 2020, né, toda a pandemia e tudo mais, um dia a minha esposa falou assim, Rico, o que tu
tu já pensou se a gente fizesse algo dentro das empresas, como eventos, palestras? Porque assim, a gente tá falando de hospital, a gente tá falando de presídio, tá falando de prefeitura, mas Pois e dentro então. das empresas, onde pessoas também tiveram que ficar em home office, agora estão voltando e tal. E eu falei assim, é uma boa, né? Olha, a mulher Porque sabe isso aí, né? existe nos Estados Unidos, já existe há muito tempo nos Estados Unidos. É muito forte a capelania empresarial dentro dos Estados Unidos. vendo? Inclusive o Lindolfo, que é o nosso padrinho da capelania no Brasil, ele mora nos Estados Unidos, ele é capelão contratado de empresas nos Estados Unidos. Entendi. E aí eu conheci já esse serviço lá, mas eu achei que talvez não se encaixaria no Brasil, justamente por causa dessa restrição laica. Ah, não, o Estado é laico, não vamos falar de religião, mas não é religião, é sobre Deus, é sobre o amor de Deus. E aí a gente foi e começou a estudar isso, como fazer. E aí um dia eu tava na prefeitura e aí o prefeito olhou pra mim e falou assim, Ricardo, o que tu faz da vida? Tá. Daí eu falei pra ele que eu era representante comercial e atuava como capelão, como voluntário, mas de profissão era representante comercial. Daí ele falou assim, tu nunca pensou em fazer isso na empresa? Em empresas? Eu falei, a gente tá pensando. Daí ele falou assim, cara, sabe que a gente tem empresa, né? Então me faz uma proposta. Caramba. E aí foi onde foi mais uma confirmação e mais um pontapé Sim. pra gente poder trazer isso pro mundo corporativo. Tá. Né? Como diz, já tinha um padrinho Sim. que ia apostar no projeto porque Sim. sabia do projeto, porque a gente já faz com ele na prefeitura, né? Com os servidores públicos. Já Ele já conhecia conhecia, como já funcionava. O conhecia. trabalho de vocês. Isso. E aí foi aonde a gente começou em 2021, né, no final de 2021, a movimentar todo esse cenário para início de 2022 ter a empresa pronta. Mas levou muito tempo para abrir a empresa porque não tinha os quinais suficientes. A gente não podia entrar como religião, a gente não podia entrar como terapia, nós não podíamos entrar como um cuidado, porque nós tinha Sim, que entender como sim. era. E aí a nossa contabilidade, né, levou alguns meses para conseguir encaixar e em várias consultas na Receita a gente conseguiu os quinais suficientes para colocar a capelania em execução Olha, na forma que jurídica, bacana. né? Pessoa jurídica. Então, ou seja, a empresa realmente é de capelania. Isso, hoje é uma empresa de cuidado, uma empresa de capelania. Por isso workplace, né? Local de trabalho. Então a gente está no local de trabalho. A pessoa não precisa sair para ir para um local. A gente vai estar ali dentro do ambiente de trabalho, do ambiente corporativo. E existe uma procura para a tua empresa, não? Tipo, as empresas te procuram ou não? É que como a gente começou esse trabalho dentro da empresa, né, no caso a Catarinense Pharma, né, dali foram saindo algumas outras empresas, né, algumas outras empresas, mas no início mesmo, quando eu pensei em abrir, eu era representante comercial e eu tinha um cliente que a gente sempre conversava sobre isso. E em janeiro de 2022, pegou fogo no centro de distribuição deles. E aí a gente tinha comentado há uns dias atrás sobre fazer o cuidado dos colaboradores, e aí eles se viram numa questão de apuro, porque eles não conseguiam ter base para conseguir controlar os colaboradores, né? E uma palavra de consolo. E aí foi onde eu fui fazer o acolhimento e eles falaram, cara, a gente quer isso aqui dentro da empresa. Então começou com essa empresa, né? Mas ainda não tinha o nosso CNPJ. Então assim, vamos ver se dá certo. Tá. Até sair o CNPJ. E daí, claro, depois que saiu, foi feito o contrato, tudo certinho. Mas começou dessa forma, no inesperado. Entendi. Né? E hoje a empresa continua tocando, a gente já tá um ano, né? Fez um ano, estamos 1 ano e 9 meses, 1 ano e 8 meses dentro dessa empresa, da primeira empresa, que é uma rede de lojas, e tem grandes frutos ali, grandes frutos ali. Eu tenho até uma curiosidade, assim, né? Porque, por exemplo, no país que a gente está, né? Tem muito disso que você comentou, da galera não querer... Ó, aqui a gente não vai falar de religião, futebol e política, né? Ninguém toca nisso aqui. No refeitório só se fala nisso. E as pessoas jogam... a questão... chegou com Bíblia, pronto. É o crente que vai vir aqui vai trazer pregar pra gente. religião. Exatamente. E como são vários colaboradores, obviamente pode ser que tenha gente lá com outra fé, uma outra fé que não seja a cristã, né? Você tem a capelania cristã, nessa linha cristã.
como lidar com conversas, ou eles nem chegam daí a procurar essa diferença, sabe? Essa pluralidade de crenças dentro de um ambiente corporativo. Como é que vocês lidam com isso? Lembra que no começo eu falei que nós fomos chamados? Pronto. Se Deus chama, Ele dá o jeito. ele dá o jeito. Então, Ele atrai, existe um grande preconceito, né? Porque todos acham que eu vou chegar e vou fazer um evangelismo a céu aberto, uma pregação, violão, ponto de pregação. Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Nossa empresa virou uma igreja. Mas é até a pessoa precisar. Sim. Cara, e é assim É mesmo. até a pessoa precisar. Ela tem o preconceito até ela precisar. Então, como eu falei, nós trabalhamos com a pessoalidade. Então, aonde a gente entra dentro da empresa? Qual é o primeiro setor que a gente entra dentro da empresa para cuidar? É o RH. O RH é a enfermagem da empresa. O RH sabe de todas as tretas, Sim. sabe de todos que vão ser demitidos, de todos que vão ser admitidos num processo seletivo. Tudo cai na mesa dos caras. Tudo. E aí, a gente cuida deles porque eles precisam cuidar da empresa. Então, lembra que a nossa capelania é servindo aos que servem? Dentro Sim. do mundo corporativo, a nossa porta de entrada é dentro do RH. Porque a gente precisa tirar a demanda deles. Essa demanda de peso. Então, dentro do mundo corporativo, a gente sempre fala, nós não somos psicólogos, não estamos aqui para fazer terapia, estamos aqui para trazer um amparo. Nós vamos ouvir. E por isso que eu falei, que bons ventos te trazem aqui hoje. A pessoa já fica, como assim bom vento? Se tivesse bom, eu não tinha vindo. E aí ela começa a pensar o que ela precisa falar. E aí nesse momento, meu amigo, aí não tem cristão, ateu, islã, Muro cai, espírita, né? Buda. Não tem. É. Porque ela precisa falar dela. Não da fé que ela professa, ela precisa Sim. falar dela. Então nós, capelães, dentro do mundo corporativo, nós começamos com a pessoalidade. E aí as coisas vão caminhando. Então, assim, é muito importante salientar que nós temos um contrato junto com a empresa e nesse contrato tem uma cláusula que é bem específica e bem criteriosa na questão de sigilo, de confidência. Tá. Então, a gente mantém a confidencialidade dos assuntos. O que se fala dentro da sala, fica dentro da sala. Se o colaborador quiser comentar, poxa, eu fui lá, falei com o capelão, nossa, ele me ajudou, ele me ouviu, eu consegui entender. Isso é com ele. Mas assim, a gente não transmite. Então a gente começa a ganhar a confiança do colaborador. Para que ele possa ter nós como um porto seguro, como um cais. Tendo a gente como um cais, na hora do tormento, ele vai chegar e vai encostar onde? Então por isso essa questão do E a in nossa loco. geração tá muito ansiosa, né? Demais, demais. Então, assim, ó, se eu, por exemplo, sou tratado por um capelão e, cara, e vejo que parece que ele tirou aquela carga que estava em mim de alguma forma, até a minha ansiedade positiva vai fazer com que eu fale para os amigos, cara, conversei e resolveu. É porque, né, vocês tiveram com o Rodrigo, ele falou sobre ansiedade positiva e ansiedade negativa. Sim. Ansiedade boa e ansiedade ruim. Ansiedade boa, poxa, tô agoniado porque eu vou fazer uma viagem. Pô, tô pensando na hora que eu for, as férias, curtir e tal e tal. A ansiedade negativa, eu vou fazer a viagem. Cara, eu não vou dar conta de pagar. Como que eu vou ter dinheiro pra estar lá? Meu Deus, e agora? A mesma situação, só que de um ponto negativo. Nossa, eu não deveria ter feito isso agora. Que vacilo meu. E agora eu não vou ter... Como que eu vou chegar? Então, assim, já amargurou tudo. É a mesma coisa dentro do mundo corporativo. A pessoa chega pra trabalhar. Ela chegou lá, ela bateu o ponto dela. Não tem um chip que entra dentro dela e fala assim, agora você é uma pessoa jurídica. Não, ela continua sendo pessoa física dentro do mundo jurídico. Dentro do CNPJ. Ela é o CPF dentro do CNPJ. Então ela se transforma no CNPJ. Ela vai trazer o rendimento para a empresa, ela vai trazer o benefício do trabalho dela para a empresa. Se ela não está bem, como ela vai fazer isso? Sim. Lembra dos talentos que um escondeu? Né? Será por que eles escondem? Por que o medo daquele que escondeu? Por que aquele que correu para... Ansiedade? Sim. Tinha uma ansiedade. Um ficou pensando, bom, se o meu chefe volta, se o meu patrão volta e eu perdi, e aí como que vai ser? Não vou ter para pagar. O outro, não, eu tenho que fazer prosperar porque ele vai vir, ele confiou em mim. Né? Dentro do mundo corporativo é igual. Ele não tá bem.
Ele já sai de casa para trabalhar, não tá bem. Ele vai chegar lá. Ele chega na frente de uma máquina. Ele começa a apertar os botões. Ele não tem com quem falar. Aí o encarregado chega e fala assim, vamos lá, a gente tem que agilizar aí. Porque viu que o cara tá ali pensando... A famosa na morte da bezerra. Da bezerra. E aí, como que ele vai produzir para a empresa? Então, o que hoje a capelania traz dentro da empresa? O acolhimento. Porque a gente dá a oportunidade de o colaborador falar no momento em que ele está passando aquela dificuldade. Aí o que vai acontecer? Ele vai jogar para fora. E aí ele vai colocar tudo na mesa e ele vai dizer, isso aqui é prioridade para mim hoje. Ele começa a puxar o que é prioridade. Ele organizou a prioridade da vida dele naquele momento. Então ele sabe que ele não vai conseguir resolver nada, porque primeiro, o celular dele está dentro da gaveta. Ele não vai conseguir fazer comunicação com nada de fora da empresa. Ele vai ter que estar ali para produzir. Sim. A gente tenta organizar ele com a fala dele mesmo, permite ele se ouvir, e aí ele organiza e ele diz assim, pronto, agora eu estou pronto para trabalhar. Sim. E aí ele sai da sala. Ah, mas e nessa conversa, Ricardo, o que tem? Depende. Às vezes é um perdão. Cara. Às vezes tá passando por um problema no casamento. Às vezes é um luto. Às vezes é uma promoção que não veio. Às vezes é um amigo que entrou um pouco depois dele e já foi promovido porque era proativo e ele não. Cada um tem a sua ansiedade. Cada um tem a sua ansiedade. Não tem como. Vamos lá, o mundo tá ansioso, cara. Sim. WhatsApp em 2x não é por nada. Quem escuta mais em 1x? Gente. Hoje eu recebi um áudio de 9 minutos. E daí aí, foi 2. Não tinha 9 minutos, né? Mas Devagar, entende né? que já Não tinha está 9 minutos. assim? Então, nós já estamos tendo mecanismos, nós já estamos tendo ferramentas para manter a nossa ansiedade em dia. Caramba, mano. E aí, na empresa não é diferente? Meu, isso aí dá um corte, já picotemos, já tá lindo, tá? É assim, então dentro das empresas não é diferente. E aí, beleza, a igreja, vamos lá, não tratando de capelania, mas a igreja sim, os irmãos vão lá com um panfleto e fazem uma visita na frente de um presídio. Os irmãos vão lá na Câmara de Vereadores fazer uma visita, já falo do amor de Deus, já canto um louvor lá na parte de vidro. Vão em qualquer cenário. Sim. E dentro da empresa? Porque daí o cristão que está dentro da empresa, ele, por muitas vezes ele tem que ficar quietinho. Porque senão ele vira motivo de piada dentro da igreja. Sim. Ah, lá vem o pastorzinho. Ah, lá vem o missionário. Lá vem o reteté, o canela de fogo. Então, assim, às vezes a gente vê pessoas cristãs que promovem a sua fé em público, que falam, só que ao mesmo tempo elas se retraem. Porque elas acabam sendo olhadas diferente, né? O mundo nos condena, nós cristãos, o mundo traz essa condenação pra nós. Eu sempre falo, cara, a vida cristã é deserto, irmão. Sim. Que é oásis vai pro mundo. Sim. Não tem como escapar disso. Essa é a realidade. É verdade. Então, cada vez mais está sendo tolhida a nossa fala Sim. de cristão. Então a gente encontra a capelania como uma forma de acolher a pessoa, entender a demanda pessoal dela, como pessoa física dentro da empresa, e dizer assim, nossa, se tu for por esse caminho, imagina, já tá ruim, imagina se você não consegue entregar. Se a empresa pensa em fazer um corte, e aí? Quem que vai estar ali? É aquele que não produz, e você não está produzindo hoje. Imagina que difícil seria. Sim. É uma das falas. Sim. Mas normalmente eu não sei mais o que fazer. A minha casa tá assim, a minha vida tá assim. A pessoa já chega... Não, a hora que ela chega aqui, Já ela olha... jogando tudo. É muito engraçado, porque assim, eu atendo dentro de salas, né? Então, na sala tem uma mesa, aí tem a Bíblia, tem um fundo musical no celular... Tá. Né, aquele fundinho assim Sim, de pregação, só aquele pianinho. Só um padzinho. Isso, o padzinho ali. E um papel toalha. Pronto. Convidativo Pronto. pra uma tarde de choro. Tá aqui, tá? Se tu precisar. Cara. Mas Três e o que opção. a lágrima faz? Ela lava a alma. O que é a alma? Sentimentos e emoções. Naquele momento ela não tá produzindo porque a ansiedade dela tá transformando as emoções dela em algo negativo para ela naquele momento. Sim. Então ela precisa se requalificar. Não é com um curso técnico, não é com uma pós-graduação. Naquele momento ela precisa se consertar com ela mesma. E aí a gente tem esse viés da capelania empresarial dentro. Ah, Ricardo, mas é só isso? Não, às vezes a gente faz algumas falas para aumentar
a ambiência, deixar positivo o ambiente, Entendi. às vezes muito contrito, muito, sabe? É, Pessoas, muito conflitos, os né? conflitos. Vocês as pessoas- fazem essa mediação também. Também. Legal. Às vezes perda de familiar, um colaborador perdeu um familiar, ele vem trabalhar, como que ele vai chegar ali, a gente faz esse acolhimento. Já fiz velório e sepultamento de uma pessoa, um colaborador de uma empresa. Uhum. Então, existe esse serviço, né? Então, a gente dá uma assistência 24/7 para a empresa. 24 horas por dia, 7 dias por semana. 24/7, boa. Esse é o nosso serviço. Cara. No nosso contrato tá assim. Então, assim, meu telefone ele fica full time ligado. O tempo inteiro. Esses dias eu cheguei em casa, eu pisei, o telefone pim, falei, misericórdia. Pronto. Aí, posso ligar? Falei, pode. Quando ligou, começou assim, então. Pronto, não. Isso é o gatilho, né? É o gatilho. Então. Tô com uns Nunca veio uma probleminhas. coisa boa depois do então, Tá, né? sim. Mas é assim. Esse é o suporte que a gente fornece. Uhum. Ah, Ricardo, como que tu consegue isso? Só Deus. Só Deus. Cara, Que maravilha. meu Só Deus. Eu vou te falar uma coisa. Eu não expondo nada, até um cuidado no falar aqui, mas vamos lá, eu conheço um caso, de caso, Tá, um amigo caso. meu. Um amigo meu. Não deixa, O meu primo mandou não pergunta. deixa de ser, não deixa de ser. Tá, vai. Então vamos lá. Fala o nome logo. Pra gente já se encaminhar, já tá quase dando uma Não, hora, não, né? já deu, tá? Isso, falta 5. 5 Falta minutos. 5, então vamos lá, Maravilhoso. peraí. Rapidamente aqui. A pessoa se esgotou, né? Então assim, ela entrou, tava fazendo o trabalho que foi pedido, Tá. e aí a empresa viu que ela tinha competência, poxa, tá lidando bem, então vamos dar mais uma demandinha. E deu mais uma demanda para a pessoa, ela começou a fazer, começou a dar conta, mas ela Quem será que internamente ele tá falando? já em casa não estava conseguindo cuidar do filho, não estava conseguindo cuidar do marido, mas na empresa estava, workaholic forte ali. Pá, 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 pá. Até o momento que a tampa estourou, né? De demandas, esse esgotamento foi se esvaindo. E hoje, por exemplo, ela se sente muito ansiosa a ponto de... Ai, tá formigando aqui. Eu desmaio. Eu sinto formigamento, eu sinto minha cara, meu rosto paralisar. Eu sinto a perna não mexer. E assim, coisas reais que ela sente no corpo mesmo, assim, né? Isso veio fruto desse acúmulo de trabalho, acredita-se, até porque a questão de férias não aconteceu, porque aquela função só ela sabia fazer, né? É mais comum do que parece esse tipo de coisa, e isso chega até um capelão, por exemplo. Como um capelão lidaria com uma situação como essa e colocaria para, como a gente falou com o Rodrigo lá, né? Indicaria para uma parte mais clínica, ou tu tentaria mapear o que está acontecendo ali numa situação como essa, como é que o capelão lida, e daí depois, já aproveitando para a gente fechar esse tempo, se tu pudesse dar dicas para as pessoas aqui, né, dentro do ambiente corporativo, para como ficar um ambiente mais saudável, mais cheio de Deus, né, dentro do ambiente. Vamos lá, o esgotamento ele não acontece porque a pessoa se tornou workaholic. Ela está transformando, potencializando toda a energia dela em cima de onde ela se sente melhor. Entendi. Por isso ela foi administrando e ela foi admitindo mais tarefas. Por isso ela foi pegando mais tarefas. Ela queria fugir de alguma coisa. Ela não Entendi. queria... Isso é uma fuga. A gente vai suprindo o vazio com mais tarefas dentro da empresa. Por quê? Porque vem proventos, porque tu tem, né? Tu quer ser visto ali dentro, mas ela tava fugindo. Então assim, John e Giovanni, normalmente a pessoa que se interna dentro da empresa é porque ela quer fugir de casa. Entendi. Normalmente. E o contrário? Alguém falou Acontece? pra ti, Acontece. Acontece Tem também. pessoas Eu que não quero ir trabalhar, tem pessoas eu que quero ficar em começam, casa. tem pessoas que começam a pegar atestado para ficar em casa. Também tem o contrário. A gente vem com absenteísmo dentro das empresas. Pessoas cada vez mais se atestando. E hoje, né, não é que é fácil, mas hoje acaba se tornando
questão de saúde pública, né? Essa questão psicológica, mental, a pessoa chega lá, cara, eu tô com vontade de me matar, eu só penso em me matar, né? O psicólogo ele vai, pelo menos, afastar ali aquele período para poder fazer alguns testes, alguns exames e encaixar a pessoa para. Então, isso leva um tempo até ela ser atendida totalmente e ter um laudo, ter realmente algo comprovando se ela tem ou não. Não é igual antigamente que passavam um sabão no olho e dizia que tava com conjuntivite, pegava 5 dias, ou na Covid, eu não tô sentindo o cheiro. Até sair o exame era 10 dias. Isso, hoje não. Hoje a gente tem essa questão psicológica que tá muito forte. Então, assim, ela se tornou workaholic justamente por uma fuga da vida pessoal dela. E quando ela se estabiliza dentro da empresa, que ela consegue dizer os nãos para dentro da empresa, porque a empresa ela não traz a demanda desnecessária. A empresa traz uma demanda necessária suportada pela pessoa, porque ela vai dizer, eu consigo fazer. Se ela falar que não consegue, com certeza a empresa vai passar para outro, porque eles precisam produzir. Sim. Eles não vão parar porque tu não tá dando conta daquela demanda, eles vão trazer outro para auxiliar e vão fazer. Agora, quando você aceita, é porque você quer colocar aquilo no lugar de alguma coisa que está fora do controle seu, da sua mão, que você acha que não consegue resolver. Só que assim, John, a gente só não dá jeito pra morte, já falei isso. Sim. Porque a gente não tem fé o suficiente. Que se a gente tivesse, a gente ia olhar pro morto e ia falar, levanta daí. E ele ia levantar. Então, meu Deus. O tapa é na assim? finaleira. É assim, então, cara. dentro da empresa é a mesma coisa. Não vem dizer, a empresa tá me cobrando demais, meu Deus, eu tô esgotada com a empresa. Vamos lá, então tá, beleza, a empresa tá te cobrando demais, a gente já tá sabendo disso. Vamos entrar na tua vida pessoal. Como é o teu casamento? Mas por que tu vai falar disso? Não, preciso saber como é que tá o teu casamento. Aí como é já que tá a demonstra educação com teus filhos? já, né? Tá difícil, eu não tenho mais paciência, eu chego em casa e ele vem correndo, eu já não tenho mais. Eu não sei, acho que tá. Vamos lá, homem, né? Minha testo tá baixo, acho que eu preciso fazer uma aplicação de testosterona porque eu não tenho ânimo, né? O cara tá fugindo da responsabilidade. Sim. E aí ele se interna na empresa. E claro que ele vai esgotar. Por quê? Porque não adianta ele canalizar. Ele faz a empresa como um canal. Mas daí ele vai ter que sair, vai ter que ir pra casa, cara, porque a empresa não vai deixar ele dormir lá dentro, ele não vai se mudar lá pra dentro. Então o problema dele lá fora vai continuar e aí ele aumentou um problema pra ele, porque ele colocou mais um problema dentro da empresa. O John teve um amigo que gostava de dormir na empresa, né? Sim, quase perdeu o casamento dele. É. Mas é assim, entendeu? Então, assim, porque, cara, o meu maior prazer é trabalhar durante o dia e chegar ao final do expediente, eu ir Estar pra em casa, casa? ficar com a minha esposa, com a minha filha. Igual. É assim? Ricardo, mas aí, porque, tu acabou de falar que é 24/7. Beleza, é o atendimento. Não tô dizendo que todo dia, 24 horas por dia eu Sim, trabalho. tá fora. Ele está ativo. Sim. Mas não é que todo dia tem demanda. Mas eu não Se tiver posso uma negar a emergência, demanda porque você eu tenho vai. contrato. Sim. Mas eu prezo e peço a Deus que não permita essa demanda. Sim. Porque eu entendo que... Agora, claro que quando as coisas não estão bem, a gente escolhe coisas aleatórias pra fazer. Agora, a segunda parte da pergunta, né? Uma dica, como trazer Deus pra dentro da empresa. Eu digo, cara, se nós somos cristãos, todo dia a gente leva Deus pra dentro da nossa empresa. Agora, será que a gente é cristão porque a gente professa uma fé cristã ou é porque a gente pratica uma fé cristã? Porque ele fala, sede meus imitadores. Então eu preciso imitar, eu preciso praticar. Eu não posso só saber teologicamente da fé, o princípio da fé, ou como ela é, ou como ela deixa de ser. Eu preciso praticar. Lembra, nós somos uma vitrine. Sim. Eles vão olhar para nós diferente. Eles vão ver em nós uma luz. Quer dizer, eles precisam ver em nós uma luz. Como eu falei, nós somos cais. Nós somos porto seguro para eles. Então, assim, como ter um ambiente saudável? É você ver uma roda ali e os seus colegas estarem falando palavrão e falando coisas obscenas e você dizer assim, isso aqui não condiz com a minha. E quando você tem a oportunidade de ser questionado, por que você se afastou naquele momento? Não foi nada. Não, diga, foi sim. Porque eu não Aponta concordo isso. com essa fala. Sim. Aponta a fala. Sim. Aponta a fala. A gente atende vários casos dentro de empresas, inclusive casos de empresas que excesso de palavrão, porque traz coisas negativas para dentro da empresa. Então a empresa começou a ter algumas práticas, né, dentro do mundo corporativo ali para diminuir essa intensidade. A gente tem, né, empresas que têm um público forte na questão LGBT, então tem que ter um cuidado maior, porque com certeza eles têm uma frustração com a religião, com a fé, com Deus. Então tem que ter uma cautela, um cuidado, a gente tá ali para apoiar, mas nunca deixando de falar a verdade, porque eles nos procuraram porque Deus direcionou a procura. E aí se eu omito a verdade, vai dar problema.
Então, assim, tem meios de a gente trabalhar dentro das empresas sem ferir o princípio da laicidade, né? Que não é o nosso papel querer ferir isso. Esse era um questionamento bem grande e eu acho que ficou bem claro nessa questão aqui. Bom, nosso tempo foi. Foi bom. Não, voou, tá? Voou. Já deu 1 hora, acho que não. Acho que vocês estão, vocês estão de embaraçar, não. A gente não começou 9h30. Quero agradecer mais uma vez ao Luiz Ricardo Caldeira com a gente aqui. Giovanni, obrigado também, tá sempre junto. Acredito que esse tema deu aquele start, né? De que além da capelania voluntária também tem essa forma de você poder exercer isso, conseguir sustentar a sua família através disso, né? E levando o amor de Cristo. Cara, a combinação perfeita. Quero agradecer mais uma vez, de verdade. Eu que agradeço. Sempre tem abençoado muito o Santo Podcast aqui, esses podcasts contigo, um irmão tão querido, tão amado. E espero que volte uma outra vez também, né, Giovanni? Aí a gente vai trazer um outro tema, só depressão pra ele falar. Isso, dá pra falar, né, de temas mais específicos que daí a gente que daí entra canaliza. Dentro. Acho que é legal, a gente até pode fazer uma série sobre isso. Temos que fazer o quarto pra falar do Rodrigo, no caso. Também, vamos fazer isso. Gente, quero agradecer aí você que ficou até agora com a gente aqui. Compartilhe esse conteúdo, né? Divulgue aí no grupo das tias, né, Giovanni? Exatamente. As tias dão um jeito de estourar o negócio. Exatamente. E que você possa, enfim, ter sido edificado. Compartilhe, bote aqui, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos próximos episódios também. Valeu, que Deus abençoe!